Título da história: O segredo no banco do parque, a jornada de Albert e a menina solitária. Albert era um homem simples, mas seu trabalho como zelador no parque vitoriano do centro da cidade lhe trazia uma imensa satisfação. Ele considerava aquele parque não apenas um emprego, mas seu próprio paraíso, onde cada árvore, cada flor e cada banco contava uma história. Era um lugar onde as pessoas vinham em busca de tranquilidade, onde casais apaixonados trocavam juras de amor, onde crianças corriam livres e onde os idosos sentavam-se para contemplar o passado. Mas, entre todos esses frequentadores, ninguém chamava mais sua atenção do que uma menina solitária que ele encontrou certa manhã. Era um dia como qualquer outro. O sol mal havia surgido no horizonte, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa, quando Albert entrou no parque, como fazia todos os dias, antes do amanhecer. A brisa fresca do início do dia acariciava seu rosto enquanto ele atravessava o parque, observando se tudo estava em ordem. Quando ele chegou ao banco de madeira, perto do pequeno lago onde os patos nadavam preguiçosamente, viu algo que o fez parar. Sentada no banco, havia uma menina. Ela era pequena, aparentando ter uns 7 ou 8 anos. Seus cabelos eram longos e castanhos, caindo em suaves cachos sobre seus ombros. Ela vestia um simples vestido branco, que contrastava com a pele pálida e os olhos grandes e tristes. A menina estava ali, sozinha, com as mãos no colo, observando o lago. Albert franziu o senho, estranhando a cena. Era muito cedo para uma criança estar sozinha no parque. Ele se aproximou devagar, para não assustá-la. Quando estava a alguns passos de distância, a menina levantou o olhar e seus olhos encontraram os de Albert. Havia uma tristeza profunda naquela expressão, algo que o incomodou profundamente. "Olá, pequena", disse ele, com a voz suave. "O que você está fazendo aqui sozinha tão cedo?" A menina deu de ombros e olhou novamente para o lago. "Estou esperando minha mãe", respondeu ela, em um sussurro. Albert olhou ao redor, esperando ver uma mulher surgindo a qualquer momento, mas o parque estava vazio. Ele se sentiu desconfortável, sem saber o que fazer. "Onde está sua mãe?" perguntou ele, ajoelhando-se ao lado do banco para ficar na altura da menina. Ela mordeu o lábio inferior e não respondeu. Albert, percebendo que ela não queria falar mais sobre o assunto, suspirou. Talvez sua mãe estivesse apenas um pouco atrasada. "Tudo bem, querida. Vou continuar meu trabalho, mas vou ficar por perto, certo? Se precisar de alguma coisa, é só me chamar." A menina acenou levemente com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. Albert se afastou, mas ficou atento, sempre com um olho na menina. Ele varreu o chão, aparou algumas folhas, e a cada 10 minutos, olhava para o banco. A menina não se mexeu. Ao longo do dia, outras pessoas começaram a chegar ao parque. Albert viu mães empurrando carrinhos de bebê, idosos fazendo sua caminhada matinal, mas ninguém parecia prestar atenção na menina. Conforme o dia avançava, o desconforto de Albert crescia. A menina não havia se movido, nem comido nada, e ele não tinha visto ninguém se aproximar dela. Quando o sol começou a se pôr, ele decidiu que precisava fazer algo. Ele se aproximou novamente. "Querida, onde está sua mãe?" perguntou, agora com um tom de preocupação. A menina olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas. "Ela vai voltar", disse ela, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Albert não sabia o que fazer. Ele ofereceu comprar um lanche para ela, mas a menina recusou. Quando a noite finalmente caiu, ele teve que ir embora, mas deixou uma garrafa de água e uma maçã ao lado dela. Ele esperava que, na manhã seguinte, ela já tivesse ido embora. Mas, quando ele voltou ao parque no dia seguinte, a menina estava lá, sentada no mesmo banco, na mesma posição, com a maçã intocada ao seu lado. Foi nesse momento que Albert decidiu que precisava chamar a polícia. Os policiais chegaram rapidamente. Eles eram 2 homens uniformizados, com expressões sérias. Albert os conduziu até o banco, onde a menina estava. Ela não pareceu surpresa ao ver os policiais, mas também não disse nada.
Meu nome é Jonas, disse um dos policiais, ajoelhando-se diante da menina. Como você se chama? Ela hesitou por um momento, depois sussurrou. Clara. Clara, podemos ajudar a encontrar sua mãe. Você quer vir conosco? Clara olhou para Albert, seus olhos suplicantes. Eu prefiro ficar aqui. Ela disse que viria me buscar. Os policiais trocaram olhares preocupados. Um deles se afastou para falar com Albert. Ela já disse mais alguma coisa? Perguntou o policial. Não, respondeu Albert. Ela só fica dizendo que a mãe dela vai voltar. O policial suspirou. Eles conversaram entre si por alguns minutos, depois decidiram que era melhor levar Clara com eles, mesmo contra sua vontade. Quando os policiais tentaram convencer Clara a ir, ela começou a chorar. Albert se sentiu mal por ela, mas sabia que era o melhor a fazer. Clara foi levada pela polícia, e Albert ficou parado, olhando o banco vazio, sentindo um vazio no peito. Algo não estava certo. Havia algo naquela menina, em sua história, que não fazia sentido. No dia seguinte, ele não conseguia tirar Clara da cabeça. Continuou seu trabalho no parque, mas a imagem da menina não saía de sua mente. Onde estaria a mãe dela? E por que a deixou lá? Uma semana se passou, e Albert continuou pensando em Clara. Ele perguntou à polícia se haviam encontrado alguma pista sobre a mãe da menina, mas não havia nada. Clara havia sido colocada sob custódia temporária, e sua mãe não havia aparecido. Certa noite, enquanto caminhava pelo parque, Albert notou uma figura no banco. Seu coração acelerou ao ver que era Clara, novamente sentada no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído. Clara! Exclamou Albert, apressando-se até ela. O que você está fazendo aqui? Como você voltou? Clara olhou para ele com os mesmos olhos tristes. Eu disse que estava esperando minha mãe. Mas você estava com a polícia. Como? Ela não respondeu, apenas olhou para o lago. Albert sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava muito errado. Ele se sentou ao lado dela. Clara, onde está sua mãe? Perguntou ele suavemente. Ela ficou em silêncio por um momento, depois olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Ela me deixou aqui, disse ela finalmente. Quando? Perguntou Albert, com a voz baixa. Há muito tempo, respondeu Clara, com um suspiro pesado, que parecia carregar o peso de anos de espera. Ela disse que voltaria, mas nunca voltou. Albert sentiu seu coração apertar. Como alguém poderia abandonar uma criança tão doce e inocente? Clara, você não pode ficar aqui sozinha. Venha comigo. Vamos descobrir o que aconteceu, eu prometo. Mas Clara sacudiu a cabeça. Eu não posso. Este é o lugar onde ela disse que voltaria. E se ela voltar e eu não estiver aqui? Albert ficou em silêncio, pensando no que deveria fazer. Ele não queria deixar Clara sozinha, mas também não sabia como ajudá-la. Eu volto amanhã, disse ele finalmente. Prometo que voltarei para te ver. Clara assentiu, mas não disse nada. Na manhã seguinte, Albert voltou ao parque o mais cedo que pôde. Para sua surpresa, Clara não estava lá. Ele se sentiu aliviado e preocupado ao mesmo tempo. Talvez ela tivesse encontrado sua mãe, ou talvez os policiais a tivessem levado novamente. Os dias se passaram, e Albert não viu mais Clara. Ele tentou perguntar à polícia, mas ninguém tinha informações sobre ela. Foi como se Clara tivesse desaparecido do mundo. Meses depois, numa manhã fria de inverno, Albert estava varrendo o caminho próximo ao lago quando algo chamou sua atenção. No banco onde Clara costumava sentar-se, havia um pequeno buquê de flores silvestres, amarrado com uma fita branca. Ele se aproximou e, ao tocar as flores, sentiu um arrepio. Ao lado do buquê, havia uma pequena carta. Com mãos trêmulas, Albert pegou a carta e a abriu.
Dentro havia apenas uma frase escrita em uma caligrafia delicada: "Obrigado por cuidar de mim. Agora estou com minha mãe." Albert sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Ele nunca saberia o que realmente aconteceu com Clara, mas uma coisa era certa: ela havia finalmente encontrado a paz. A partir daquele dia, o banco onde Clara costumava sentar-se tornou-se um lugar especial para Albert. Ele colocava flores frescas ali todas as semanas, como um tributo à menina que ele não pôde salvar, mas que, de alguma forma, encontrou seu caminho para casa. A história de Clara permaneceu com Albert pelo resto de sua vida. Ele continuou a cuidar do parque, mas nunca se esqueceu da menina solitária que esperava pela mãe. Em seu coração, ele sempre acreditou que, de alguma forma, ela estava em um lugar melhor, finalmente reunida com a mãe que tanto amava.